Fala aí, galera, voltando aqui no canal do Lessa. Eu prometi a vocês que eu ia voltar ainda hoje com o pré-jogo, porque a bola vai rolar no estádio Alfredo Jaconi neste domingo às 11 da manhã. Então, para a galera que é mais da madrugada aí, que vai curtir uma balada, apesar de que no Rio de Janeiro tá um frio danado, tá chovendo, então muita gente vai ficar em casa também, fica até mais fácil para acordar e assistir o jogo, acordar mais cedo para quem gosta de dormir até mais tarde no domingo. Então, por isso, já estou adiantando esse pré-jogo. Quem quiser conferir todas as informações da partida de amanhã já pode conferir ainda nesta noite de sábado, mas muita gente vai assistir no domingo pela manhã. Enfim, o que importa é deixar você muito bem informado e já atualizando informações. O técnico Fernando Diniz tem desfalque de última hora para este confronto, num lugar onde o Fluminense não costuma ter muita sorte. Mas antes, deixa o like aí nesse vídeo de pré-jogo, seu comentário depois, a sua expectativa para essa partida contra o Juventude. E, claro, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. Se inscreva, por favor, para você concorrer a uma camisa oficial do Fluminense para quando a gente bater aqui 30 mil inscritos, é a próxima meta aqui no canal do Lessa, beleza? Mas antes de falar do desfalque, né, que eu trouxe a informação de última hora lá no Twitter e agora estou aqui atualizando vocês também, só fazer um breve resumo do histórico do Fluminense no Alfredo Jaconi, que é muito ruim. Apenas uma vitória na história, que foi em 2005, time comandado pelo técnico Abel Braga. Os gols saíram já no final, mas foi uma baita virada. 4-3, Petkovic fez o gol da vitória aos 47 do segundo tempo. Com certeza vocês vão lembrar bem dessa partida. Ano passado, derrota por 1-0. E no mais, de lá para cá, foram 8 derrotas e 5 empates. Então, assim, apesar do Juventude, evidentemente, ter um time mais fraco que o Flu, de estar numa situação difícil no campeonato, né, na vice-lanterna, esse histórico no Alfredo Jaconi mostra que, com certeza, o Tricolor vai ter dificuldades para o jogo deste domingo. Mesmo a gente sabendo que, em tese, é uma partida para conquistar 3 pontos. Ah, Vitor, então você acha que o empate está bom? Não, não acho que o empate está bom. Acho que é um jogo para o Fluminense vencer. Óbvio que não vai ser fácil, mas em termos assim de tabela, pensando, né, em objetivos maiores, é um jogo para se conquistar 3 pontos. E apesar desse tabu, desse histórico, enfim, o Fluminense tem totais condições de vencer esse confronto. E aí a gente vai partir para a provável escalação que o técnico Fernando Diniz está armando para esse jogo. Desfalque de última hora, Nino voltou a sentir. Eu não tenho informação ainda se é no mesmo local, tá? Daquela lesão que ele sofreu contra o Fortaleza, né, na coxa direita, e aí ele se recuperou até de forma surpreendente, começou a treinar rapidamente essa semana, começou a trabalhar com bola e aí viajou com o grupo. Eu achei que ele nem fosse viajar, mas viajou e aí infelizmente voltou a sentir, então não tenho informações mais detalhadas sobre isso. Mas enfim, a informação que eu tenho é que ele não vai para o jogo, então o Diniz tem mais um problema, porque ele já não tem o David Braz, que está suspenso, foi expulso contra o Flamengo. Quem vai entrar? Felipe Melo, que entrou no lugar do David Braz, ou o Diniz vai optar pelo Lucas Claro, que também já entrou em muitos jogos com ele desde que ele chegou. Né? Em tese, o mais simples seria colocar o Lucas Claro, porque ele joga pela esquerda, né? Mas ele ia escalar Manuel e Nino. Né? São dois jogadores que geralmente atuam pela direita. Então, assim, pode ser que o Diniz surpreenda e escale o Felipe Melo dentro dessa circunstância aí. A não ser que ele entenda que o Felipe Melo tem que jogar no meio. Mas aí até o GE. Globo trouxe a informação mais cedo, confirmei também. O Caio Paulista treinou pela esquerda. Né? Ele não foi, outros jogadores foram testados ali, não foi só o Caio Paulista. Mas acredito que seja ele, de fato, o escolhido para ser titular amanhã. E que coisa impressionante essa lateral esquerda, né? Um negócio surreal. O Marlon, Pineda e Cris Silva, eles conseguem ser reservas para um jogador de meio campo, um destro, totalmente fora de posição, que é o Iago, e para o Caio Paulista, que é um atacante. É surreal, cara. Assim, o erro grotesco de avaliação da diretoria do Fluminense para a contratação dos laterais. É um negócio assim, impressionante isso. É muito surreal. E agora o Caio Paulista vai ser mais um a ser testado. O Samuel Xavier fez, que é muito contestado também, mas fez um bom clássico, fez um bom Fla-Flu, vai seguir. E aí no meio, pelo jeito o Diniz vai insistir com o André e o Wellington. É impressionante. Mesmo com o Felipe Melo de volta, o Felipe Melo já está treinando há vários dias, há muito tempo. Então será que não dava para colocar o Felipe Melo? Ah, mas Vitor, campo pesado, jogo difícil, Alfredo Jaconi, né, um time mais leve com o Wellington. Então, assim, sei lá, no fundo eu tenho uma esperança de que o Felipe Melo pode ser titular amanhã. Ainda tenho essa esperança.
Mas, pelo jeito, realmente o Diniz pretende insistir o máximo possível nessa ideia de André e Wellington. Vamos ver o que vai dar. Eu já disse aqui inúmeras vezes que eu não concordo. E se de fato o William for o titular, meu amigo, aí fica difícil, né, defender. Aí, assim, tomara que ele cale a nossa boca. Se realmente acontecer isso, tomara que ele cale a nossa boca, né? Enquanto eu tô gravando o pré-jogo aqui, saiu a lista de relacionados do Fluminense. Já saiu, vou colocar aqui na tela para vocês, ó. Lista de relacionados aí do Fluminense para esse jogo contra o Juventude. Temos Fábio, Marcos Felipe e Muriel, mais uma vez 3 goleiros. Eu não entendo muito bem porque assim, vão 3 goleiros, mas enfim, jogo fora de casa costuma ser padrão, né? Leva um goleiro a mais, porque se tiver problema com algum, de fato tem que ter alguém para ser substituto. Lucas Claro, Manuel, Matheus Serrais e Nino são os zagueiros. Bom, se a minha informação estiver certa, o Nino vai ser cortado, né? Se realmente ele. A não ser que ele tenha sentido, mas, enfim, de última hora no vestiário, consigo fazer um teste, consigo jogar. Mas se a minha informação estiver certa, o Nino vai ser cortado aí do banco. Tem Calegari, Cris Silva e Samuel Xavier. Somente os 3 aí laterais. O Peneda está em transição, segundo o Fluminense informou, e o Marlon, pelo visto, não foi sequer opção. Não tem nenhuma informação sobre o Marlon. Pelo menos não no press kit, no material divulgado pelo Fluminense. No meio, André, Felipe Melo, Martinelli, Natan, Nonato, Ganso, Wellington e Iago. Tá aí nenhuma novidade. E no ataque, Alexandre Jesus, rapaz. Samuel Granada não ganha uma chance. E o Alexandre Jesus ganhando uma chance. E pode ser que sejam. Porque tem 25 jogadores aqui nessa lista. Então pode ser que. Pode ser, não. Muito provavelmente o Alexandre Jesus vai ser cortado. E caso realmente confirmado aí o problema do Nino, foi uma informação que eu trouxe, o Fluminense não confirmou. O Nino ficaria de fora, seriam os 2 cortados, porque tem 25 nessa lista aí, né? E a lista final tem que ter 23 jogadores. E aí no mais tem Caio Paulista, Germancano, John Kennedy, Luiz Henrique, Matheus Martins e William Bigode são, portanto, os relacionados do Fluminense para este jogo contra o Juventude. Bom, esse horário diferente proporciona isso, né? A lista de relacionados vindo no dia anterior. E aí é aquilo, a gente pode especular aí uma provável escalação com Fábio, Samuel Xavier, Manuel e Felipe Melo ou Lucas Claro, com o Cris Silva na lateral. Cris Silva não, Caio Paulista na lateral esquerda. Creio que ele vai ser o escolhido mesmo. O Wellington ou Felipe Melo, com o André no meio, mais Ganso. E aí a dúvida, né? No lugar do Arias, que está com a seleção colombiana, quem vai entrar? William Bigode, Matheus Martins ou Natan? Um dos 3 vai ficar com essa vaga aí, com Luiz Henrique e Germancano na frente. É o provável Fluminense. No vídeo anterior, quem não assistiu, pode voltar lá, assiste, dá um confere lá, porque eu trouxe informações sobre como foi essa semana de treinos do Fernando Diniz, né? Como ele trabalhou a equipe nessa primeira semana inteira que ele teve para trabalhar o grupo, para intensificar, né, a implementação das suas ideias, dos seus conceitos. E eu trouxe informações bem relevantes lá para vocês entenderem melhor como que o Diniz está trabalhando, qual foi o principal foco dele ao longo dessa semana. E lá eu falei que no setor ofensivo ele treinou muita movimentação, fazendo com que o time fique mais com a bola, tenha mais a posse de bola, que é o objetivo, e circule bastante, jogadores mudando muito de posição, né, o tempo inteiro rodando. E já no aspecto, no sistema defensivo, o objetivo é perdeu a bola, que ele perde, pressiona, não conseguiu recuperar, recompõe, agrupa e se organiza para marcar agredindo o adversário, marcar tentando recuperar a bola o mais rápido possível para sair para o ataque em velocidade, né? São características dos times comandados pelo Diniz, coisas que ele não conseguiu implementar ainda bem nesse retorno ao Fluminense, devido à sequência de jogos, ao pouco tempo de treinamento, e aos poucos ele vai conseguir impor isso ao time. E creio que essa semana tenha sido muito importante, e creio também que veremos diante do Juventude um Fluminense mais ao estilo do Diniz. No segundo tempo, contra o Flamengo, o time foi muito bem, pressionou bastante, já vimos alguns traços aí, um time com mais a cara do treinador, com mais a cara do Diniz, e creio que neste domingo diante do Juventude
a gente pode ver uma equipe ainda mais segura, principalmente com a bola, né, impondo mais o seu ritmo, tendo mais a posse, controlando mais o jogo. Pelo menos essa é a expectativa que eu tenho para esse confronto diante do Juventude. Repito, não vai ser fácil, mas o Fluminense tem totais condições de vencer esse jogo e estou numa expectativa bem grande para saber como a equipe vai se comportar depois dessa semana inteira de treinamento. Se o Matheus Martins... Agora, tem muita gente falando, porra, é inacreditável chamar o Matheus Martins, que estava com a seleção brasileira, para botar o garoto no banco do William Bigode, se for o caso. Galera, realmente é complicado, mas assim, querendo ou não, é uma opção para o segundo tempo que já não teria o Ares, né? É um jogador de mais velocidade, com características bem diferentes, por exemplo, do Natan, né? Caso o Natan fique no banco. Então, assim, por mais que o Matheus Martins ele não seja titular, não que eu concorde, tá? Por mim seria ele titular, na minha opinião seria ele, né? Mas, assim, por mais que ele não seja, acaba sendo uma opção bem relevante, bem importante para entrar no segundo tempo também, né? Então, enfim, vamos aguardar e ver o que o técnico Fernando Diniz vai decidir para esse jogo. Vamos falar do Juventude. O repórter Bruno Muck, lá da Rádio Caxias, chega com informações sobre o adversário do Fluminense neste domingo, que também tem desfalques. Olá, amigos! O Juventude se prepara para encarar a equipe do Fluminense e tem desfalque no gol. Seria Felipe Alves estreando como titular na Série A do Campeonato Brasileiro, porém, o goleiro sentiu um desconforto muscular na coxa e foi vetado da partida. César se mantém nos 11 iniciais do Juventude, que conta com Jadson, que retorna de suspensão, Chico Kim e Paulinho Mocelin, que foram absolvidos pela expulsão contra o Avaí, também estão disponíveis e devem estar na equipe titular. Na lateral direita, Rodrigo Soares retorna após desconforto na coxa, ficou de fora contra o Fortaleza. O meia Oscar Ruiz, com uma sequência maior de treinamento, também deve começar a partida deste domingo pela parte da manhã. Um provável Juventude com César, Rodrigo Soares, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus. O meio-campo com Jean, Jadson e Chico Kim. Na frente, Paulinho Mocelin, Oscar Ruiz e Isidro Pita. O Juventude não conta com o meio-campista Yuri, que pertence ao Fluminense, já aproveitou para limpar os cartões amarelos e, portanto, será desfalque do duelo que acontece neste domingo. O Juventude quer aproveitar a sequência como mandante diante de Fluminense e Atlético Paranaense para deixar a zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro. O técnico Eduardo Batista já comandou a equipe em 12 jogos e tem apenas 2 vitórias. Apesar do rendimento ser bom, ele quer conquistar a primeira vitória sob seu comando no estádio Alfredo Jaconi. Essas as informações do Juventude, certo? Grande abraço para vocês. Valeu, Bruno. Muito obrigado pela sua participação aqui, amigo. Um abraço, tudo de bom aí. Bom, vamos à arbitragem então para a gente fechar esse pré-jogo. Jefferson Ferreira de Moraes, lá do árbitro goiano, vai ser auxiliado pelo Fabrício Vilarinho da Silva, auxiliar bem experiente, e também pelo Luanderson Lima dos Santos, que é da Bahia, né? O Fabrício é de Goiás. Ele apitou 3 jogos do Fluminense. Dá para chamar o Jefferson Ferreira de Moraes de um amuleto da sorte. E são 3 jogos e 3 vitórias do Fluminense. É impressionante, raro isso, né? Muito raro isso. Depois de um Rafael Claus, não deixa de ser um bom sinal. Mas, enfim, obviamente que isso não quer dizer absolutamente nada. Ele apitou ano passado as vitórias sobre o Sport 1-0, São Paulo por 2-1. E pesquisando aqui, eu achei uma matéria do site Terra. Ele apitou o jogo em 2020, Fluminense e Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil, e nesse jogo, que não tinha árbitro de vídeo, relata essa matéria que foi uma arbitragem muito confusa, houve uma inversão de lateral que resultou no gol do Fluminense, um pênalti mal marcado a favor do Tricolor e 2 gols mal anulados também do Fluminense. Então, assim, uma arbitragem horrível pelo que está relatando. Eu não lembro muito bem disso, assim, minha memória é muito ruim. Eu não lembro desses detalhes desse jogo, não sei se vocês lembram, mas... enfim, de qualquer jeito, não prejudicou o Fluminense. No fim das contas, isso aí acabou não prejudicando o Fluminense. É um árbitro que dá sorte para o Tricolor, e isso é que importa. Bom, tomara que ele faça uma boa arbitragem e não seja protagonista do jogo. Transmissão somente pelo Premier, a bola rola às 11 da manhã e depois pós-jogo aqui no canal do Lessa, jogo fora de casa, dá para a gente fazer aquela live, trocar uma ideia e tomara, se Deus quiser, com uma vitória do Flu, mais uma neste Campeonato Brasileiro para olhar para cima na tabela do Brasileirão. Beleza, galera? Deixa aí nos comentários, se inscrevam no canal, dá o like
Aguardo vocês mais tarde no domingo, neste domingo, a partir de por volta de 1 hora da tarde, no máximo 1h30 da tarde, estaremos ao vivo aqui. Valeu!